Luzes vermelhas piscavam no painel de controle como se estivessem prestes a anunciar o colapso de toda uma estrutura militar, porque naquela noite, no setor leste da linha de frente, o que deveria ser apenas mais um turno de observação virou um pesadelo sincronizado entre soldados, operadores e analistas que tentavam, em vão, entender como dezenas de peças de artilharia simplesmente desapareceram do radar. Nada de explosões, nada de interferências registradas, nada de mudanças climáticas bruscas que justificassem oscilações. Apenas um sumiço brusco, seco, impossível de explicar com a lógica militar. E enquanto as telas mostravam um vazio que não deveria existir do lado de fora, na escuridão que cobria a região, a sensação era de que algo se movia, algo grande, algo que ninguém conseguiu identificar naquela primeira hora crítica, quando o pânico tomou conta dos corredores e das trincheiras. O primeiro alerta veio às 22h37, quando o operador de vigilância eletrônica percebeu que a bateria de artilharia posicionada próxima à Vila Yarenche tinha apagado do sistema. Ele piscou os olhos, recalibrou o equipamento, reiniciou o software, chamou o supervisor. Nada. Como se os equipamentos tivessem sido desligados, como se as coordenadas digitadas ao longo do dia inteiro tivessem evaporado. 30 segundos depois, uma segunda posição limítrofe sumiu também. E então uma terceira. Em menos de 4 minutos, o radar mostrava lacunas enormes onde deveriam estar peças pesadas, veículos, munições e equipes inteiras. O silêncio tomou conta da sala de comando por alguns segundos longos, densos, quase solidificados, até que um dos analistas, com a voz trêmula, confirmou o óbvio: não era falha técnica. O sistema estava estável. O problema estava na realidade lá fora. Às 22h45, o alerta passou do nível amarelo para o laranja, acionando o protocolo de contingência. Os comandantes começaram a ligar uns para os outros, atropelando frases, pedindo confirmações, exigindo imagens térmicas, solicitando drones. Cada tentativa de resposta vinha com mais dúvidas do que certezas. O primeiro drone enviado sobre a área captou apenas uma extensão completamente escura, como se a artilharia jamais tivesse estado ali. Sem o brilho característico das estruturas metálicas, sem o calor residual dos motores, sem movimentação humana. Uma ausência tão absoluta que parecia mais artificial do que natural. Enquanto isso, os soldados que estavam a 2 ou 3 quilômetros de distância relatavam que algo no ar parecia pesado, como se a noite tivesse engrossado, como se o vento tivesse parado de circular. Às 23h02, um novo drone de reconhecimento foi lançado. Ele sobrevoou a área por quase 10 minutos sem registrar nenhum sinal conclusivo. Porém, aos 23h12, algo apareceu na lente. Sombras alongadas, irregulares, quase translúcidas, movendo-se de forma descoordenada. O operador tentou aumentar o contraste, mas os contornos se desfaziam, como se as figuras estivessem vibrando fora de sincronia com a imagem. O comando pediu para que o drone baixasse mais 200 metros. Foi quando a transmissão sofreu uma interferência brusca, um estalo alto, seguido de uma tela completamente branca. O drone caiu segundos depois. E ali começou o verdadeiro pânico. Nos rádios, mensagens curtas e nervosas circulavam sem parar. Soldados juravam ter ouvido sons metálicos distantes, como se algo estivesse arrastando pelo solo. Outros relatavam estalos nas florestas, mas sem identificar movimento algum. A cada atualização, a tensão aumentava enquanto o relógio avançava para perto da meia-noite. E quando meia-noite chegou, os radares mostraram algo ainda mais anormal. Pulsos fracos, intermitentes, surgindo em pontos aleatórios, como se pequenos fragmentos da artilharia estivessem piscando no mapa, entrando e saindo do espectro de detecção. O engenheiro responsável, que estava acompanhando tudo à beira de um colapso emocional, disse uma frase que ninguém ali estava preparado para ouvir: é impossível. Isso não é comportamento de interferência humana. Não é comportamento de equipamento militar. É como se algo estivesse dobrando o sinal em camadas diferentes. Às 0h17, o Comando Central ordenou que uma equipe de reconhecimento terrestre se aproximasse do último ponto confirmado onde a artilharia havia sido vista. 6 militares começaram a avançar pela estrada estreita, iluminada apenas pelos holofotes dos veículos. O som dos motores ecoava na noite, batendo nas árvores secas que se curvavam com o vento leve.
Entretanto, a cerca de 300 metros da área marcada, o veículo da frente parou sozinho, como se tivesse sido desligado à força. Os faróis piscaram 2 vezes e sumiram. O rádio da equipe foi tomado por um chiado profundo, grave, como se um enorme campo magnético tivesse sido ligado do nada. Os soldados desembarcaram com cuidado extremo, apontando lanternas para todos os lados, e a primeira coisa que notaram foi o cheiro. Um odor estranho, metálico, quase como ferro aquecido misturado com umidade. Um cheiro que nenhum deles conhecia. O terreno parecia ter sido rearranjado. A terra estava marcada por círculos irregulares, como se tivesse havido calor intenso apenas em pontos específicos. Não havia rastros de pneus, não havia pegadas, não havia restos de metal. Nenhum sinal do peso colossal de várias peças de artilharia que deveriam estar ali. A sensação era de abandono, mas não um abandono normal. Era como entrar em um cômodo onde alguém apagou as luzes segundos antes, mas ainda era possível sentir a presença de algo que não deveria estar ali. Um dos soldados, ao apontar a lanterna para uma área mais baixa, percebeu algo refletindo. Quando se aproximou, encontrou apenas um pedaço de metal retorcido, pequeno, quase insignificante. Mas a deformação parecia como se tivesse sido esmagado por uma força esmagadora e precisa. Às 0h41, o comando ordenou a retirada da equipe. O risco era alto demais. E foi nesse exato momento que o radar voltou a registrar algo, um ponto forte, denso, surgindo repentinamente a quase 1 quilômetro de distância da área original. Logo depois, outro ponto, depois mais um, como se a artilharia estivesse reaparecendo em blocos. Mas as coordenadas não faziam sentido. As peças estavam sendo detectadas em locais onde não era fisicamente possível que tivessem sido movidas em tão pouco tempo e sem ruído. Era como se tivessem sido teletransportadas, rearranjadas no mapa por uma mão invisível e silenciosa. Às 1h05, finalmente, o primeiro sinal visual concreto ressurgiu. Uma das peças reapareceu na beira de uma estrada, tombada, como se tivesse sido largada do céu. Não havia marcas no solo que indicassem transporte. Não havia trilhos, não havia deslocamento. Apenas a presença abrupta daquele gigante metálico deitado de lado, com estruturas internas expostas e a blindagem marcada por linhas curvas, profundíssimas, que lembravam arranhões feitos por algo enorme. Os especialistas que observaram pelas câmeras ficaram em silêncio. Um silêncio pesado, prolongado. A única frase registrada foi dita por um oficial de alta patente: "Isso não é dano de explosivo. Isso não é dano de impacto terrestre." Às 1h27, mais 2 peças surgiram em outra clareira, igualmente danificadas. Todas elas com as mesmas marcas circulares ao redor, como se tivessem sido aquecidas por um calor extremo apenas em regiões específicas. O sistema de rastreamento, em seguida, registrou uma oscilação gigantesca, um pulso único, forte, vindo do setor norte. E então, silêncio. Todos os sinais se estabilizaram. Nenhum novo reaparecimento. Nenhuma nova interferência. Nenhum novo som nas florestas. Como se o fenômeno tivesse terminado abruptamente, tão misterioso quanto começou. Às 2h10, a confirmação final chegou. Das 17 peças de artilharia desaparecidas, 8 foram encontradas em locais aleatórios, 4 completamente destruídas, 3 sem danos aparentes e 2 nunca voltaram a aparecer. Nenhuma explicação foi dada no relatório preliminar. A causa mais provável anotada no documento oficial foi anomalia técnica e ambiental não identificada, uma expressão genérica usada para não admitir que nem os especialistas mais experientes conseguiram encontrar um motivo plausível para o acontecimento. Horas depois, quando o sol começou a surgir no horizonte, os soldados que permaneceram de vigília durante toda a madrugada descreveram a noite como a mais longa da guerra. Não por bombardeios, não por tiroteios intensos, mas pela sensação opressiva de que algo gigantesco e invisível havia passado por ali, tocado o solo.